Oi pessoal, tudo bem? Lá em Eclesiastes, capítulo 3, está escrito que há um tempo determinado para todas as coisas. E precisamos observar esse tempo para que nós não venhamos viver fora dele. Porque o tempo é uma moeda de valor e esta não pode ser desperdiçada. A Bíblia fala sobre o tempo de Deus quando é chegado em nossas vidas. E precisamos compreender este tempo, porque muitas vezes ele não vai manifestar através de palavras, mas através de sinais. A Bíblia fala que o Senhor se revela para Noé que era necessário fazer uma arca. E o Senhor fala com Noé através das suas palavras, assim também quando Noé entra juntamente com a sua família, porque era chegado o tempo do cumprimento que o Senhor disse que iria fazer, iria trazer a destruição para toda a terra. E nestas duas situações o Senhor falou com o próprio Noé. O Senhor revelou a sua vontade, através de suas palavras, mas quando chegou o tempo de Noé sair, juntamente com a sua família, juntamente com os animais que ali se encontravam na arca, o Senhor não fala para Noé que as águas já tinham abaixado. Agora Noé compreende que ele tinha que fazer alguma coisa que evidenciasse que era o tempo deles saírem da arca. Porque se eles saíssem fora do tempo, haveria destruição para toda a sua casa. Então eu quero ler aqui um trecho da palavra do Senhor, para que possamos compreender que o Senhor muitas vezes vai falar através de sinais, e precisamos estar atentos para que nós não venhamos viver fora do tempo. É o que diz a palavra do Senhor em Gênesis 8, versículo 11. Quando a pomba voltou a ele à tarde, no seu bico havia uma folha verde de oliveira. Assim soube Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. A Bíblia fala que Noé envia, na verdade, uma pomba. Antes mesmo de enviar a pomba, ele já tinha enviado um corvo. E ele envia essa pomba e quando ela retorna com um galho de oliveira, Noé entende que as águas já tinham minguado. Porque até então as águas ultrapassavam as árvores. As águas, na verdade, tinham tomado toda a terra e não tinha onde a pomba pousar. Então, quando ela volta com o galho da oliveira, Noé estava ali entendendo que as águas já tinham cedido. Só que Noé ainda espera mais 7 dias, até que ele lança novamente, a pomba, mas esta não volta mais a ele. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. Então, Noé ali compreendeu o sinal que era o tempo dele sair da arca juntamente com toda a sua casa, juntamente com todos os animais que ali se encontravam. Noé compreendeu que não era mais tempo dele ficar fechado, não era mais tempo dele ficar preso naquela embarcação, porque o tempo agora era de novidade, o tempo agora era de um novo recomeço. Esse galho da oliveira representa um novo tempo. Este galho da oliveira representa uma nova estação. Representa que o dilúvio, que a chuva, que tudo aquilo que veio para tentar destruir e destruiu, salvo aqueles que estavam dentro da embarcação, era um tempo agora de novidade.
Então nós precisamos compreender que muitas vezes o Senhor ele vai falar através dos seus sinais. Porque ele diz que nós, como seres humanos, nós conseguimos identificar quando o tempo ele vai mudar. Porque a própria natureza ela se encarrega de nos mostrar que o tempo ele vai variar. Então, se nós conseguimos perceber através das pequenas coisas que irá haver mudança, o Senhor também tem uma linguagem, né, para falar com os seus, porque nem sempre ele vai manifestar através das palavras. Até porque, diga-se de passagem, que o Senhor ele tem uma linguagem especial para falar com cada um de nós. Então, ali Noé tinha, na verdade, já experiência suficiente para saber, né? Porque o Senhor não disse a ele, você vai ficar 40 dias, 40 noites. Provavelmente ele estava contando, provavelmente ele estava ali fazendo a contagem de tempo para ver quanto tempo foi que eles permaneceram dentro da arca. Só que nós precisamos compreender que muitas vezes o Senhor tem falado, muitas vezes o Senhor tem mostrado através dos seus sinais, porque o Senhor ele faz dessas coisas. Muitas vezes ele vai te dar um sinal específico, um código que você sabe que é ele que está falando, porque ele sabe que você tem, na verdade, sensibilidade ou intimidade com ele suficiente para compreender os sinais. Então, fique atento, fique vigiando, preste atenção, porque Deus muitas vezes está falando para você que já chegou o tempo, que já chegou a hora. E você muitas vezes está buscando, né, confirmações, buscando o Senhor se revelar de uma forma que o Senhor não quer, porque é como Ele quer, não é como nós queremos. Muitas vezes nós queremos que o Senhor se revele através de sonhos, muitas vezes nós queremos que o Senhor se revele através de algo concreto, algo específico, porque nós estamos acostumados a viver, né, sobre a nossa ótica, sobre a nossa visão humana, e muitas vezes nós não estamos percebendo que o tempo é chegado. Quando ele se revela para a mulher samaritana, ele diz, a hora é. Ele diz, o tempo é chegado. E aquela mulher passou a compreender o que ela não estava compreendendo. O Senhor começou a dizer para ela, eu já estou aqui. O Messias não virá. O lugar não é em Jerusalém, o lugar, né, não é em Samaria. O lugar é aqui, é agora. Porque quando Deus quer se revelar, Ele se revela da forma que Ele quer. E nós precisamos estar observando, precisamos estar atentos, para que nós não venhamos estar fora do tempo de Deus, porque se nós estivermos fora do tempo de Deus, deixaremos de viver aquilo que o Senhor tem para fazer naquele tempo. E como eu falei no início do vídeo, o tempo é uma moeda de valor e ele não pode ser desperdiçado. Nós precisamos entender que o tempo do cumprimento das promessas, do cumprimento do que Deus tem para fazer na nossa vida, muitas vezes vai chegar. E se nós não tivermos apercebidos, iremos deixar passar. Então essa palavra é uma palavra para despertamento, porque muitas vezes você tem orado, você tem buscado do Senhor para que o Senhor fale com você, que o Senhor revele o dia, a hora. Mas o Senhor está dizendo, assim como Ele disse, que o dia e a hora só o Pai sabia ou sabe, na verdade, mas que Ele daria os sinais. O próprio Pai se encarregaria de dar os sinais para que nós venhamos estar atentos. Porque se Ele não desse os sinais, se Ele não enviasse os sinais, muito do seu povo, iria se perder, porque ele ia ficar distraído com muitas coisas. E aí o Senhor iria voltar e a sua igreja muitas vezes ficaria por estar dispersa. Então, quando o Senhor fala que só o Pai sabe, quando Jesus fala que só o Pai sabe, realmente só o Pai sabe, mas Ele disse, mas Ele não nos deixará, em minhas palavras, Ele não vos deixará
sem dar os sinais. E nós estamos vendo aí já a manifestação que o dia do Senhor está próximo, que o Senhor está voltando. Então eu não sei o que foi que Deus te prometeu. Eu não sei qual é o tempo de Deus hoje para a sua vida. Talvez seja um tempo de avançar, talvez seja um tempo de retroceder, talvez seja o tempo, de tomar uma direção contrária que você está tomando, talvez seja o tempo de agir. Enfim, seja lá qual for o tempo, o Senhor ele vai se encarregar de te mostrar que o tempo é chegado e o que é que você precisa fazer neste tempo para que o cumprimento das promessas do Senhor venham se realizar na sua vida. Então, é essa palavra que eu deixo hoje para a nossa meditação. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe e até a próxima.